Mais uma polêmica envolvendo o Pedro, galera. Aqui no canal Vieira Fla você vai saber qual foi o motivo que fez o Pedro ser cortado do jogo contra o São Paulo. BAP explica por que não contratou, por que vetou a contratação do Mick Johnston. É isso aí. E tudo sobre o jogo daqui a pouco entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A volta do Malvadão. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E eu começo falando, galera, é daqui a pouco a volta do Malvadão ao Campeonato Brasileiro, galera. É isso aí, Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, galera. É daqui a pouco o Flamengo precisando vencer esse jogo para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 24 pontos aí, líder do Campeonato Brasileiro, seguido aí em segundo lugar o Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Caso o Flamengo vença esse jogo, o Flamengo vai abrir 3 pontos de vantagem para o segundo lugar, abrindo aquela famosa gordurinha de 3 pontos, galera. Então aí, jogo muito importante, a volta do Malvadão, galera. Quero falar com vocês aqui agora, falar da polêmica que está envolvendo o Pedro. O Flamengo não tem motivo para ter polêmica, mas está acontecendo uma atrás da outra. Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não vejo motivo para tanto problema. Agora tá dando o que falar com o Pedro, galera. É isso aí, tivemos a informação ontem, o canal Vieira Fla trouxe a informação de que o Pedro estava fora do Flamengo. Não é fora do Flamengo, vai embora não. O Pedro foi cortado pelo Filipe Luiz do treino e do jogo de hoje contra o São Paulo, galera. E aqui no canal Vieira Fla vocês vão saber a verdadeira versão que fez aí o Pedro ser cortado aí do jogo de hoje contra o São Paulo, galera. O que acontece é o seguinte, o Pedro que chegou a pedir o Filipe Luiz para sair do treino, para deixar o treino antes do combinado, antes do tempo. E segundo informação, o Filipe Luiz, a comissão do Flamengo, não está satisfeito com o desempenho do Pedro nos treinos, galera. É isso aí, Pedro, que não vem se desempenhando, não vem se esforçando, no caso, no Flamengo. Todos sabem que o Pedro está muito chateado aí com a situação, o clima que está dentro do Flamengo aí, no caso com o José Boto, teve aquele vazamento também da suposta saída do Pedro, da venda do Pedro. Também tem um problema com o Filipe Luiz, que ele não vem tendo oportunidade, então isso vem chateando. E a informação que é a falta de comprometimento do Pedro nos treinos, por isso que fez ele ser cortado do treino e também do jogo de hoje contra o São Paulo, galera. Eu tenho a minha opinião aqui formada sobre isso. Todos sabem que o Pedro é um jogador muito importante, né, para o Flamengo. Para mim, o melhor atacante de sobra no Brasil, sobrando no futebol brasileiro, mas ele vem de contusão, ficou 7 meses parado, sem poder jogar no Flamengo, tá voltando agora. Então, o Filipe Luiz, na época que o Pedro estava machucado, deu uma entrevista falando que o Pedro é o melhor atacante do Brasil, que o Pedro voltando a jogar, o Flamengo ia jogar em função ao Pedro, e não está acontecendo isso. Pedro, após voltou da contusão, né? Ele até fez um bom jogo, fazendo gol, então, mas aí agora não tá tendo mais oportunidade, né? Tá sendo reserva. Eu sempre bati na tecla aqui que o Pedro não estava sendo titular do Flamengo, não era pela condição física dele, era pelo estilo de jogo do Filipe Luiz. Filipe Luiz gosta de atacante que também tem intensidade na roubada de bola.
Então aí, com isso, o Pedro vem perdendo espaço no Flamengo. Então assim, o que acontece na minha opinião sobre o Pedro? O Pedro, quando o jogador está fora de forma, né? O jogador sabe, reconhece que está fora de forma. Então o jogador se esforça para voltar à forma o mais rápido possível, né? Com motivação. Mas agora a situação do Pedro, ele tem bem claro na mente dele, e eu também tenho na minha, é que o Pedro não está tendo oportunidade por causa das características do Pedro. O Filipe Luís gosta de um jogo com muita intensidade, mas é geral, é todo mundo, é do goleiro até o atacante, todo mundo tem que ter intensidade, né? Então assim, o Pedro percebeu que o estilo de jogo dele não agrada o Filipe Luís. Tanto que está sendo confirmado isso, né, gente? O Pedro não está tendo oportunidade em vários jogos. Eu acreditava que nesse Campeonato Brasileiro o Pedro poderia ter mais oportunidade, porque é pontos corridos. Ponto corrido, então dá para o Pedro ter mais oportunidade. Então é isso, o Pedro tem na mente dele que ele não agrada, no caso, o estilo de jogo do Filipe Luís. Então, com isso, vem minando, no caso aí, a vontade do jogador. Embora o Pedro também está errado. O Pedro é um profissional, o Pedro ganha um alto salário no Flamengo, o Pedro tem que fazer a sua parte, né? Agora, o que tá minando ele é isso, na mente dele, o estilo dele não agrada o Filipe Luís. Você vê que na época do Gabigol, o Pedro, por diversas vezes, foi reserva e nunca fez nenhuma gracinha, nunca mostrou o desânimo de recuperar a sua titularidade no Flamengo. Na época do Gabigol, agora está sendo diferente por conta disso, porque o Filipe Luís sempre fala, tem que ter intensidade. E o Pedro é o jogador mais lento, o jogador mais pesado. Então, o que está acontecendo com o Pedro é isso, ele está desanimado pelo estilo que o Filipe Luís implanta no Flamengo. Ele acha que ele não vai conseguir, né, ter intensidade, e também é outra característica. Realmente o Pedro é pesado, mas é um excelente jogador, um monstro, joga muita bola, para mim o melhor atacante do futebol brasileiro, voltando à sua forma. Então o que está acontecendo com o Pedro é isso. Agora quero ressaltar que o Pedro está errado. O Pedro tem que fazer a parte dele, ele é funcionário do Flamengo, tem que fazer a parte dele, né? Inclusive nós temos a informação de que alguns jogadores também fizeram reclamação do Pedro por conta do falta de comprometimento nos treinos. Tá? Agora eu não sei se o jogador chegou em cima do Filipe Luís e falou também, que eu acho errado. X9 dentro do Flamengo, entre jogador, também acha errado o seu companheiro de trabalho. Chega em cima do cara e dá um conselho, cara. Pô, o que tá acontecendo, Pedro? Tá acontecendo com você? Tá desanimado? Tô vendo que você não tá correndo. Rapaz, tu tá no Flamengo. Você é um jogador que pode dar a volta por cima, excelente jogador. É dessa forma, não é chegar e x9ar o cara pro treinador. Isso aí também acho uma baita de uma sacanagem. Tá fazendo esse tipo de caguetando o cara, entendeu? Então assim, isso não se faz. Então a situação do Pedro essa é a minha opinião, tá? Realmente o Filipe Luís, com esse estilo, tá prejudicando ele, mas ele está errado de tomar esse tipo de atitude. Tem muitos torcedores também que não estão satisfeitos também com o Filipe Luís nesse sentido. O Filipe Luís toma, às vezes, algumas atitudes que eu também não concordo. Eu sou fã do Filipe Luís, gosto muito, é um excelente treinador, mas tem algumas coisas ali que eu não concordo. No caso, com certas atitudes aí do Filipe Luís. Filipe Luís que vai aí renovar com o Flamengo, já estão vendo a respeito da renovação de contrato, parece que ele vai renovar até dezembro de 2026. Então, como eu estou falando, o Filipe Luís tem algumas decisões que eu também não concordo, né? Muitas coisas que ele faz aí, como eu também não concordo. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas reclamando do José Boto. O José Boto tentou contratar o Mick Thompson, né, para o Flamengo, jogador que tem 26 gols em toda a sua carreira. Muita reclamação do José Boto, mas também tem que ressaltar que toda contratação tem o aval do Filipe Luís, gente. Não é só dentro do Flamengo, não, em qualquer clube. A diretoria vai contratar, ele chama o treinador, vem cá, o que você acha desse jogador? Você aprova? Então tem que ter o aval do treinador, gente. Não é só culpa do José Boto, não. Eu não tô aqui também para criticar o Filipe Luís, não. Eu tô aqui para falar a realidade e dar a minha opinião, entendeu? Então assim, por exemplo, em relação à contratação, é o que eu falei, tem que ter o aval dele. A contratação do Juninho, que até hoje não deu certo no Flamengo, né? O Flamengo contratou o Juninho, José Boto foi lá, buscou o jogador, mas teve o aval do Filipe Luís.
Inclusive o Felipe Luiz afirmou isso, ele afirmou que acredita no jogador, que tem interesse no jogador, então teve o aval do Felipe Luiz, a contratação do Juninho que não deu certo. Aí todo mundo critica o Boto, mas o Felipe Luiz também tem culpa no cartório, entendeu? Então, em relação aí à contratação do Mickey Thompson, todo mundo reclamou, o José Boto vai trazer um jogador que tem 26 gols na sua carreira, 40 jogos, 3 gols, como pode o Flamengo contratar? Mas teve o aval do Felipe Luiz e o próprio Felipe Luiz queria o jogador. Então não é só o José Boto também não. Agora vamos falar de saída, né? Com algumas atitudes também que ele teve que eu também não concordo, né? No caso a saída do Alcaraz, contratado como a maior contratação da história do Flamengo. Carlos Alcaraz, ele teve o aval dele para vender o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, inclusive o Felipe Luiz, ele deu uma entrevista falando que o Carlos Alcaraz estava no último da fila na posição. Vocês lembram? Então também teve, é o que eu tô querendo falar para vocês, tudo tem o aval do Felipe Luiz. Eu quero ressaltar isso para vocês entenderem, né? Então a saída do Carlos Alcaraz. Aí também, Fabrício Bruno, que até então estava sendo convocado para a seleção brasileira. Fabrício Bruno que foi para o Cruzeiro. Teve o aval do Felipe Luiz, porque Fabrício Bruno não era das características do estilo de jogo dele. Então teve a saída aval dele. O Gabigol, o ídolo da nação rubro-negra, teve o aval do Felipe Luiz, porque o Gabigol, para renovar com o Flamengo, ele só queria mais um ano. Poxa, o Flamengo, no caso ali, será que é possível, com tudo que o Gabigol fez, tudo bem que o Gabigol tem os seus defeitos, não podia dar mais um ano de contrato pro cara, só o Flamengo ofereceu só um, e ele pediu mais um, que no caso 2 anos de contrato do Gabigol renovaria com o Flamengo. Você acha que se não tivesse o aval do Felipe Luiz, fala assim, não, só mais um ano. Agora, se o Felipe Luiz fala assim, dá mais um ano pro cara, o cara dele, eu preciso do jogador, o Flamengo iria renovar o contrato do Gabigol. Então, teve o aval aí do Felipe Luiz. Matheus Gonçalves agora que está sendo vendido para o Cruzeiro. Matheus Gonçalves, ele não tem oportunidade no Flamengo. Pelo Felipe Luiz, tem? Todo mundo reclama, não tem oportunidade, não dá oportunidade, cara. Mas também está sendo vendido agora para o Cruzeiro, inclusive por 22 milhões e meio para o Cruzeiro à vista, vai ser vendido à vista, está tendo o aval do Felipe Luiz, porque não tem oportunidade com o Felipe Luiz e o Matheus Gonçalves. Amanhã depois pode se arrepender. Matheus Gonçalves está brilhando, cometeu 2 golaços agora contra o Botafogo, está pedindo passagem, mas não tem oportunidade com o Felipe Luiz. Então a saída do Matheus Gonçalves tem também o aval do Felipe Luiz, galera. Então eu quero ressaltar bem claro isso, que tudo aí não é só o José Boto não, tá? Gosto do Felipe Luiz, não sou aqui nada contra não tenho raiva dele não. Faz um excelente trabalho, excelente treinador, mas tem sim algumas coisas que ele faz que não me agrada, algumas atitudes que ele faz que não me agrada. Vamos mudar de assunto, galera. Ele fala agora de Vitor Hugo, galera. Isso aí, informação do Vene Casagrande, que o Flamengo não vai mais vender o jogador para o Famalicão. A transação estava praticamente certa, praticamente sacramentada. O Flamengo ia vender 50% do jogador e ficar com 50%, mas o Flamengo anunciou oficialmente que não vai mais vender o Vitor Hugo. Então aí a intenção do Flamengo agora é emprestar o jogador. Então, no meio dessa negociação, o Flamengo não vai mais vender, o Flamengo tem interesse de emprestar o jogador. Então, esse período que o Flamengo não consegue negociar, o jogador tem que voltar para o Flamengo. Mas voltando para o Flamengo, não faz parte também para os planos do Felipe Luiz. Não faz parte do plano do Felipe Luiz, não serve para o Felipe Luiz, não vai ter oportunidade. Não vai ter oportunidade no Flamengo. Então, o jogador vai ficar no canto ali, porque não é o estilo também do Felipe Luiz, não vai ter oportunidade. Então é o que eu tô falando, mais um aval do Felipe Luiz, porque o Vitor Hugo também não serve para o estilo de jogo do Flamengo, galera. Então são coisas aí que acontecem, algumas coisas que acontecem, né, que eu tenho que estar passando para vocês, mas essa é a minha opinião sobre o Felipe Luiz. Vamos mudar de assunto agora e falar de BAP. O BAP deu uma entrevista na Flamengo TV, né? Todo mundo queria saber da boca do BAP porque ele vetou, no caso, a contratação do Mickey Thompson no Flamengo, muito contestado. Então ele falou em entrevista na Flamengo TV, ele falou que não vetou a contratação, no caso do jogador, por quanto o jogador tem poucas minutagens durante o ano.
né? Um exemplo, o jogador, a média é 4.000 horas, ele tinha 1.000 horas e pouco, então pelo ano, então saiu fora das características que o Flamengo exige. Então por conta disso, o jogador jogar pouco tempo, eles ficaram com medo e não contratou. Não foi por rendimento, 26 gols em toda a sua carreira, 40 jogos e 3 gols, ele alegou que não foi isso, foi o pouco tempo que ele joga, que não me convenceu muito não. E falou também em relação à contratação, coisa que eu venho batendo na tecla aqui no canal Vieira Fla, contratação. O Flamengo está tendo dificuldade para contratar como o Carrascal, né? O Flamengo está tendo dificuldade, o Barco também, o Flamengo está tendo dificuldade porque o Flamengo faz uma proposta, eles não estão aceitando, estão querendo mais. No caso, o Barco, o Flamengo fez uma proposta de 14 milhões de euros, eles estão pedindo 20. O Flamengo fez uma proposta para o Carrascal, se eu não me engano, foi 11 a 12 milhões, eles querem 14, 15. Então ele explicou, por conta que o Flamengo está com caixa cheio, que eu venho batendo nessa tecla, o Flamengo que vendeu, no caso, o Gerson, por 160 milhões de reais, 25 milhões de euros, à vista, ele sabe que o Flamengo está com dinheiro no caixa. Então tu vai comprar, ele joga lá em cima. O Flamengo ganhou cerca de 155 milhões de reais no Super Mundial de premiação, né? Tudo bem que vai perder 40% de imposto, né? No caso aí, mas vai ficar cerca de 100 milhões. Então sabe que o Flamengo tá com dinheiro, então assim dificulta. Então você vai comprar um carro, você vai comprar um carro usado, né? Um carro novo, mas usado, né? O cara sabe o teu poder aquisitivo, né? Se ele quer 50 mil no carro, você chega lá, ele te conhece, sabe que você tem dinheiro, ele vai jogar para 60. Isso é natural acontecer, então é dessa forma que acontece e está acontecendo com o Flamengo. Eles não querem, se o Flamengo não tivesse ganho esse dinheiro, tivesse vendido o Gerson, ele tinha conseguido comprar o Barco por 14 milhões de euros, com certeza, e a mesma coisa com o Carrascal. Teria acontecido mais por conta disso, o Flamengo com o dinheiro cheio, ele sabe que o Flamengo recebeu à vista, eles estão jogando aí os valores lá em cima e isso vem dificultando o nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.